esse cara é foda. Ó, mas já que o Lucas Maia criticou a gente pelo atraso, eu gostaria de abrir esse podcast falando sobre quanta vontade vocês tinham de assistir a terceira temporada de Casa do Dragão depois da segunda temporada que tivemos, que ficou muito abaixo do que todo mundo esperava, né? Se eu falar 0%, eu vou estar sendo exagerado, mas eu diria que 10%. Era muito baixo. Tanto é que eu não vi, né? Tá certo que foi um tempo meio conturbado da vida, né? Que era a Copa do Mundo. Só vocês falavam nisso, a gente só queria ver jogo, apostar. Era só isso que a gente queria apostar, eu digo, no aplicativo do bolão dos nossos amigos, tá? Que fique claro, né? Pra deixar claro. Que a gente perdeu, né? Aqui temos 3 derrotados do bolão juntos. Nossa, eu né? fiquei em último lugar, pra deixar claro. Por isso que as coisas caem aqui, porque eu sou um fracassado, um loser. E infelizmente quem venceu foi o Marcelo. Porque assim, das pessoas que deveriam ter vencido, era a que não deveria ter vencido. Então, não deveria. Mas aconteceu, beleza, vamos voltar aqui. Eu acabei enrolando muito, tanto é que eu comecei a assistir, sabe quando? Domingo passado. E aí eu fui assistindo durante essa semana aqui os 8 episódios. Maratonou. Eu tava pouco empolgado por conta da segunda temporada, que foi bem qualquer coisa, mas ao mesmo tempo tinha uma faísca de esperança, porque eu pensei assim, pô, se a segunda temporada foi qualquer coisa, foi extremamente lenta, não é possível que a terceira temporada vai ser tão qualquer coisa assim, cara. Não é possível. E, dito e feito, cara, o primeiro episódio dessa terceira temporada já foi, porra, melhor do que qualquer coisa que a segunda temporada trouxe, velho. Até que o quarto episódio, aquele que a véia morre... Lembra que não, foi legal. Você fala da segunda temporada, né? Tem aquele episódio que é o melhor da temporada, né? Foi. Mas, pô, o primeiro episódio... Tanto é que, na minha opinião, a terceira temporada começa muito bem. O primeiro episódio, pra mim, foi um espetáculo. Eles falam, vocês queriam uma temporada super movimentada, igual a primeira temporada foi lá do Viserys e tal? Toma aí na cara. E aí, claro que no meio tem lá suas barriguinhas e tal, mas o primeiro episódio é um espetáculo, tal qual foi o último episódio também, é muito bom dessa terceira temporada, né? É quase uma rampa de skate, né? Que a série é assim, ela dá uma descidinha e depois sobe de novo, né? Mas acho que é natural também, ainda mais pra uma série que tem que construir tanta coisa, né? São vários núcleos, é o que o Ormond tá fazendo, né, lá na cidade, se sobreviveu ou não a Aegon e o Daemon. Então, são tantos personagens que acho que é natural que eles construam pra depois ter uma finalização disso, né? E assim, sobre personagens, né, já que o Lucas abriu aí falando sobre o primeiro episódio e tu mencionou o Aegon ali, achei bem da hora a relação dele com o Larrys, né? O cara ter levado ele pra escapar, e eles dois irem se de certa maneira, se entendendo, até que chegou o ponto em que o Larrys meio que enche o saco também e fala, porra, tu é um bosta de um bosta, né? Vamos lá, tu é um bosta. Tu é um grande bosta, cara. E a partir daquele momento, o personagem começar a ter algum tipo de virada, assim, esse núcleo eu achei interessante, cara, e ele não teve, assim, eu diria, progressos gigantes, né? Ele foi ter lá no final da temporada, quando aí sim, né, o Sunfire, acho que é o dragão dele, sei lá, tem tanto dragão nessa temporada também, mas o Sunfire, ele retorna e aí o Aegon... Ele assume de novo esse manto de ser um maluco maníaco, né? Ali no final ele volta a ser doidão, assim. Mas eu gostei muito da jornada... Vocês acharam a interpretação, só um parênteses no que você tá falando, a interpretação dele meio coringa ali no final, acho que ele deu uma coringada mesmo, né? Eu gostei que ele finalmente se impôs, né? Que ele era muito... Assim, esse que é doido dele, né? Que ele na segunda temporada ele é um personagem que é rei, mas ele não quer ser rei, né? Ele quer ir pra putada, ele quer ficar bebendo, fazendo bosta. E aí aqui parece que acontece essa transformação dele. Não, agora eu quero ser rei, agora eu quero mandar mesmo. Ele teve que passar por aquela merda toda, ser quase assassinado pelo próprio irmão pra entender que ele quer ser rei, tá ligado? Então eu achei legal essa virada do personagem. Eu concordo com o que o Léo falou. Eu acho interessante a dinâmica dos dois, é aquela coisa, né, que o cara, ele depende do vassalo dele ali o tempo todo, e é aquela dinâmica que se segura um pouco, e aí só mais no final da temporada é que tem a virada ali do cara, do dragão do cara e tal, e aí ele coringando, indo atrás do irmão dele. Mas eu acho interessante, e aí só na quarta temporada que a gente vai ver essa aliança entre os irmãos, né? O que vai vir disso. Eu não sei, cara, vocês não acham que Calma, Lucas, calma. Enfim,
Não sei. Não, agora fala. Agora eu tô curioso. É mandar uma pedrada, vai. Eu não sei, eu acho que ainda assim o desenvolvimento da Rhaenyra ainda me deixa meio com o pé atrás, sabe? Essa coisa dela depender demais dos outros pra governar. Eu acho que ela fica muito em cima do muro. Eu entendo as dúvidas dela como governante, mas eu acho que ainda falta muito da própria voz dela. Vocês não sentem um pouco isso? Que ela se segura demais que ela depende muito dos outros pra governar? Mas acho que esse é o lance dessa série, né? Que, inclusive, no final, ela meio que tenta se desvencilhar disso, né? Tanto é que tem um discurso dela pras pessoas, dela... Bom, então eu vou tentar assumir o protagonismo, entendeu? Eu que vou mandar nessa porra. Tanto é que ela fala, não, né? manda matar os septões lá, manda matar todo mundo, que agora é eu que mando. Então eu acho que o que a gente vai ver com a Rhaenyra, eu imagino, que essa é a transformação dela deixar de ser só uma pessoa que sofreu um monte, porque eu não aguentava mais ver ela sofrer. Tudo era sofrimento na vida dessa mulher, todo mundo que ela gosta morre, ela tava menstruada, aí ela tropeçou e caiu no chão, aí ela não conseguia andar, era merda na vida dela, entendeu? Ela não conseguia viver. Não, é e isso, aí... pô. A minha vida aqui é uma desgraça. Só que daí no final eu acho que tem essa viradinha assim, olha, agora ela vai virar outra coisa e eu não acho que ela vai virar mocinha. Porque eu acho que essa série, tipo Game of Thrones também, né? Nunca foi sobre lado bom e lado ruim. Então ela também vai fazer um monte de coisa questionável, sabe? É que na minha visão, assim, tem uma diferença entre essa série e Game of Thrones que eu acho que ajuda a explicar o sentimento do Lucas, né? Vamos lá, voltando rapidamente, o primeiro episódio tem aquela batalha da goela lá, os navios, cara, um monte de dragão, um monte de matança. Morre o Jacaerys, né? Que lixo, né? O Jace. O Jace, morre o Jace e tudo mais. Isso é importantíssimo na temporada, né? Porque era o sucessor natural, o único que estava preparado, blá blá blá. E a partir disso, tipo, esse primeiro episódio, pra mim, ele deixa claro que essa série, ela faz muito bem essas cenas de batalha, ela consegue trazer impacto pra gente, ela tem bons personagens, mas pra mim, essa série, no que diz respeito a esse desenvolvimento de personagens mais relacionado à política de Westeros e como que as coisas vão acontecer e etc, eu acho ela muito inferior a Game of Thrones, muito inferior. E não porque ela é ruim, mas porque Game of Thrones fazia isso muito bem. Bizarramente, então, né? Eu acho que o desenvolvimento da Rhaenyra é legal, tipo, claramente ela é uma pessoa que tem valores e eu acho que ao longo dessa temporada ela percebe que ela vai ter que abrir mão de alguns valores pra ela poder governar, ela vai ter que pedir ajuda pro fulano, ela não vai poder confiar em todo mundo. Eu acho que é uma temporada de aprendizado dela e eu acho que é bem feito. Mas como a gente tem esse padrão de Game of Thrones, pra mim, nesse aspecto, essa série, ela não é o mesmo esporte, entendeu? E eu acho essa série bem boa, eu gostei muito dessa temporada, mas é que a régua de Game of Thrones, nessa parte política, de como os personagens se desenvolvem, as relações deles, a relação com o poder e tal, pra mim é muito diferente. Eu acho que a Casa do Dragão, ela consegue brilhar porque ela é uma série que traz bastante ação. Então nessa temporada, por exemplo, tu tem todos os dilemas e tu tem a parte de ação também. Mas pra mim, com relação a personagens, desenvolvimento de personagens e relações políticas, cara, pra mim os melhores personagens de A Casa do Dragão, eles estão muito atrás de muitos outros personagens de Game of Thrones, entendeu? O próprio Daemon, que é um personagem que no início da série ele é o mais interessante, eu diria, e que continua sendo muito bom. E a atuação do Matt Smith é muito boa também. Mas pra mim ele tá muito atrás, de uma turma de Game of Thrones, assim, porque o desenvolvimento dos personagens, eu acho que ele se dá de uma maneira mais rápida, mais fácil, as coisas vão acontecendo, aí tem uma cena de ação no meio. A trama política eu acho ela muito inferior à de Game of Thrones, sabe? É muito mais facilitada, né? É muito mais facilitado. Tipo assim, o Daemon tá lá em Harrenhal, o Daemon não, o Aemon tá lá em Harrenhal. Aí a Alicent chega e fala, olha, tem essa informação de que ele tá lá e tal. E daí a Rhaenyra fala, então tu vai ter que ir lá matar ele. Ah, não quero matar meu filho, não faço isso não. Não, tu vai ter que ir. Corta a cena, ela tá chegando em Harrenhal. Tá lá. Tipo, exatamente. Não tem construção, não tem um imbróglio político, como é que vai fazer isso, como é que vai chegar lá. Não, é tipo, fala uma coisa e na cena seguinte ela tá acontecendo, né? Game of Thrones tinha muito esse negócio de preparação.
É o Então, às vezes, era uma desenvolvimento, temporada inteira pra daí chegar no nono episódio e ter aquele grande acontecimento, sabe? E aqui em A Casa do Dragão, parece que é isso que o Léo falou. Tipo, tem que ter muita coisa acontecendo o tempo inteiro para a peteca não cair. E o meio dessa temporada tem menos coisa acontecendo. Então, tipo, parece que a peteca tá caindo. Então eles têm que falar, bota uma guerra, bota uma cena de ação, bota uma pessoa morrendo. Porque senão vai ser o que a temporada? Vai ser o Aemond lá em Harrenhal, tendo visão... pra cima e pra baixo. Harrenhal é um problema nessa série, né? Qualquer personagem vai pra lá, ele dorme naquela porra, né? Não sai mais. Vocês não acham que isso vem muito da parada? Eu não li os livros, tá? E aí a gente entra nessa seara. Ai, não sei o que, vai tomar no rabo, não deveria estar falando dessas porra. Mas assim, A Casa do Dragão não tem um material base tão forte quanto Game of Thrones, correto? Game of Thrones tinha lá os livros e tal, do R.R. Martin e etc. Então eu acho que isso traz uma superficialidade maior do que Game of Thrones tinha, né, no caso. É que eles têm que inventar mais, né? Tipo, eles têm que... O material básico que eles têm é tipo assim, é mais como se fosse... lista do que aconteceu. Em tal dia aconteceu tal e tal coisa, tal personagem morreu, foram pra lá, entendeu? É mais uma... Não é um registro histórico. É, um registro histórico, não é uma romance, novelização, né? Sabe? Então, vocês não acham que essa falta de desenvolvimento, né? A gente não tá falando que não tem, mas essa rapidez, esses extremos, né? De repente um personagem é assim, você pula e ele tá de um jeito. Não é por conta disso? Dessa superficialidade base? Pode ser. Não sei. Cara, entendeu? pode ser. Isso aconteceu em Game of Thrones também, né? Quando eles ficaram sem um livro pra adaptar diretamente, O que aconteceu? eles tiveram que inventar coisa, né? Eles tinham E as aí, informações. Eles tinham que preencher essas lacunas com o roteiro da série. Não tinha... Tipo assim, o Martin é um arrombado que não termina os livros dele, concordo. Mas ele tem uma genialidade sobre escrever essas tretas políticas, sobre escrever desenvolvimento de personagem. Ele é muito bom nisso. E eu acho que eles realmente não tinham isso no final de Game of Thrones. E não tem isso aqui. Então o roteirista tem que dar um jeito, entendeu? Só que talvez o roteirista não seja tão bom fazendo isso quanto o Martin foi fazendo o livro, entendeu? É que assim, Game of Thrones é muito grande, né, cara? Nossa, uma obra muito gigantesca, são muitos personagens. Hoje em dia eu me incomodo quando começam essas comparações de A Casa do Dragão com Game of Thrones, porque pra mim não é o mesmo esporte, não é. A Casa do Dragão tem 1 milhão de dragões, é isso que o Miguel falou, então o cara ele tem que sair de Harrenhal pra ir pra não sei aonde, cara... De uma cena pra outra ele tá lá, entendeu? As confusões políticas, elas envolvem muito menos gente também. Tem muito menos personagens que tu olha e que percebe que eles têm algum tipo de poder, entendeu? É tudo mais simples. Em Game of Thrones era tudo muito maior. Game of Thrones foi uma série que ensinou pra gente que o Westeros é gigante. Gigante. A gente aqui sabe que pra tu sair do norte e chegar em King's Landing, cara, isso é muito tempo de jornada, né? Entendeu? Isso é uma temporada inteira rolando coisa. E essa série, ela muda isso, né? Como todo mundo tem dragão, as coisas são muito rápidas, assim. Então eu acho que ela é uma série mais superficial, eu diria. Mas que ainda assim funciona muito bem dentro disso.